Eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 4º ano do Colégio Emaús. Não se esqueça de seguir as orientações, tá? Se o professor enviar algo para servido antes, leia, escolha um lugar tranquilo para assistir sua videoaula e faça todas as atividades baseadas nessas aulas. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a ordem alfabética e o dicionário. Vocês podem acompanhar comigo a aula na página 23 do livro Gramática e Ortografia. Para procurar uma palavra no dicionário, deve-se ficar atenta à ordem alfabética. O que eu quero dizer com isso? Veja, eu coloquei como exemplo 4 palavras que começam com a letra D. Davi, Damasco, dado e danoninho. Todas as palavras do quadro ao lado iniciam com a letra D e em seguida temos a vogal A. Então, como iremos saber qual é a ordem alfabética das palavras? Bom, fiquem atentos à explicação. Se a primeira letra for igual de todas as palavras, é só você verificar a segunda. Se caso acontecer da segunda letra também ser igual, você vai olhar a terceira. Assim, sucessivamente, até você conseguir completar a sua ordem alfabética. Veja como ficou. Eu coloquei em ordem, já na ordem alfabética, primeira a 4ª palavra. Ficou dado, Damasco, Danoninho e Davi. Vamos ver por quê. Todas as palavras eu tenho letra D, então eu teria que olhar a segunda letra, mas todas também iniciam com a letra A. Se isso acontece, eu vou olhar a terceira letra. E se por acaso coincidisse, eu teria que olhar a 4ª, ou a 5ª, ou a 6ª. Isso que eu quis dizer com sucessivamente, ok? No caso dessas palavras, eu tenho somente a primeira e a segunda letras iguais. Ao lado, eu coloquei um alfabeto para vocês acompanharem comigo essa ordem. Dado, a terceira letra é a D. Damasco, M. Danoninho, N. Davi, V. Então, quando eu olho no meu alfabeto, qual da terceira letra vem primeiro? Olha, eu tenho a D, que vem bem lá no início do meu alfabeto, então dado ficou primeiro. Damasco, eu tenho a letra M, que vem antes de N de Danoninho. Então, Damasco é a minha segunda palavra na ordem alfabética. Danoninho, a terceira, e Davi por último, porque a letra V está no final do meu alfabeto. Então, toda vez que vocês tiverem que colocar a ordem alfabética de algumas palavras, sempre você vai seguir essa regrinha de olhar no alfabeto e ver qual a letra que vem primeiro, no início ao fim da sua palavra, porque pode acontecer de todas as palavras iniciarem com a mesma letra e algumas dessas palavras terem a segunda letra igual ou a terceira letra igual. Então, você sempre vai fazer o acompanhamento do alfabeto e olhar qual vem primeiro e qual vem depois. Sempre colocar na ordem a que vem primeira, igual no alfabeto, ok? Para verificar o significado das palavras no dicionário, temos que ficar atentos. Por quê? Porque existem algumas regras. Vamos ver quais são? Primeiro, substantivos. Lembrem-se que substantivos é a classe gramatical de tudo aquilo que eu nomeio, tudo aquilo que eu dou nome, ok? Deve estar no masculino e no singular. O que isso significa? Se eu vou procurar no dicionário o significado da palavra garoto, eu não posso procurar por garota, porque eu não vou encontrar. Ela sempre vai estar no masculino. A mesma coisa, se eu for procurar garotos, eu também não encontro,
porque ela tem que estar no singular. Então, garota ou garotas eu não vou encontrar. Sempre garoto no masculino e no singular. É a mesma coisa quando a professora entra em sala e eu tenho um aluno, um menino, no meio de 30, 20, 15 meninas. Eu digo olá, meninos, e nunca olá, meninas, porque o masculino se sobrepõe ao feminino, ok? Se eu tiver um masculino, eu sempre coloco meu substantivo no masculino. No caso da palavra cadeira, o gênero dessa palavra é feminino. Eu não tenho essa palavra no masculino, eu não falo cadeiro. Existe isso? Eu sempre coloco a cadeira. Por exemplo, a cadeira é frágil, a cadeira é de madeira. Então, olha só, eu nunca posso dizer o cadeiro é frágil, ok? Então, quando isso acontece, é claro que eu vou procurar o significado dessa palavra no feminino no dicionário e vou encontrar. Agora, se o meu gênero, eu tenho o gênero masculino da palavra, eu sempre procuro pelo gênero masculino. No caso de verbos, sempre no infinitivo. São os verbos terminados em ar, er e ir. Exemplo, acerto. Eu nunca vou encontrar. Eu tenho que encontrar acertar. Foge, não. Fugir. Escreve, também não. Escrever. Vamos ver um pouquinho o que é verbo? Vamos relembrar? Os verbos constituem uma classe gramatical que é responsável por expressar uma ação, um estado, um desejo ou um acontecimento, ou até um fenômeno natural. Por isso, essa classe é fundamental à nossa comunicação. E devemos saber identificar esses verbos. Como assim, professora? Ação, estado ou fenômeno natural? Suponhamos que eu diga: hoje você escreveu muito, ou seja, você praticou uma ação, porque você escreveu, você falou, você estudou, você pulou, você brincou, você dançou. Tudo isso é uma ação. Quando eu digo estado, não é estado do mapa do Brasil, país, estado, município. Não, estado é que se encontra uma pessoa. Por exemplo, hoje ela está triste, hoje ela está alegre. O estado em que ela se encontra é triste ou alegre, ou feliz. Então, estado designa o estado em que se encontra alguém, ou pode ser alguma coisa, né? A bola está furada, por exemplo. Então, o estado que se encontra esse objeto é furado ou furada. Fenômeno da natureza são os fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. Exemplo, ventar, chover, nevar. Né? Ontem choveu muito, amanhã irá chover, está chovendo neste momento, nevou muito nos Estados Unidos. Então, fenômeno natural são os fenômenos da natureza. O verbo é a classe gramatical que também podemos conjugar. Caso você tenha dúvida em identificar o seu verbo, é só você conjugar na primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou na primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Por exemplo, eu quero saber se falei é um verbo. Então eu vou conjugá-lo. Eu falei, tu falou, ele falou. Olha, eu consegui conjugar. Mesma coisa no presente. Eu falo, tu falas, ele fala. Então, falar é um verbo. Falei seria um verbo no tempo passado, que já aconteceu. Eu falei. Se eu digo eu falo, eu digo no presente, ok? Então, verbo também é uma palavra que conjugamos. Mas, professora, fenômenos da natureza eu não consigo conjugar com as vozes, né, do verbo. Eu não consigo falar eu chova, tu chovas. Não, verdade. Mas você consegue colocá-lo no tempo, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro.
Choverá, por exemplo. Choveu. Está chovendo. Então, você sabe que é um verbo chover, por quê? Porque você consegue colocá-lo no tempo em que você quiser. Diferente da palavra cadeira. Cadeira, você não consegue dizer eu cadeira, tu cadeiras, ele cadeira. Ok? Porque cadeira é a classe do substantivo. Então, verbos no modo infinitivo são aqueles com as terminações em ar, er e ir. Falar, escrever e dormir. Falar termina em R, escrever é R e dormir IR. Eu sempre vou procurar dessa forma no dicionário. Nunca o verbo conjugado, como falo, falas, fala. Não, sempre falar. Vamos passar para a ortografia? Hoje nós vamos ver a ortografia do L ou U. Como que eu escrevo? Às vezes bate aquela dúvida na hora de escrever, mas fiquem tranquilos porque isso acontece com todas as pessoas. Então, o que fazer? Não se preocupem, turma. Todo mundo às vezes se pega pensando: como eu escrevo tal palavra? Como que eu faço então para saber se bate aquela dúvida? Primeiro conselho, dicionário. Sempre que você tiver dúvida, procure no dicionário a palavra, ok? Na ortografia das letras L e U, devemos fazer uso do dicionário. Sempre. E uma dica, prestar muita atenção ao escrever, pois assim você não vai errar. Outra dica é ler muito. Sempre que possível, leia o que você gosta e preste atenção na grafia das palavras. Quanto mais lemos, mais aprendemos, não só a grafia, mas um novo e vasto vocabulário. Então preste bastante atenção quando você estiver lendo um gibi, um texto que você gosta, um livro que você gosta, qual seja o gênero que você gosta, preste atenção na escrita, na grafia das palavras. À medida que você presta atenção e vai fazendo uso dessas palavras, o que vai acontecer? Você não vai errar mais, ok? Então, a minha dica é o dicionário, prestar atenção no que você está escrevendo, ler bastante, fazer muita produção de texto, tudo isso vai te ajudar na grafia das palavras. O que significa vasto? Olha, eu tirei lá do dicionário, que é muito grande em tamanho, quantidade, extensão, alcance, amplo. Por que eu grifei quantidade? Porque dentro do meu contexto, eu quero dizer quantidade. Quanto mais lemos, mais aprendemos. Não só a grafia, mas um novo e uma quantidade maior de vocabulário. Então, uma palavra pode ter vários significados. Você tem que olhar a qual você quer que está dentro do seu contexto. É isso que o professor de português diz quando ele pede olhar a palavra no dicionário e olhar o que está dentro do contexto. Então, como eu tenho vários significados, eu olho qual está se referindo. Neste caso, vasto está se referindo à quantidade, ok? Eu vou dar duas dicas. Primeira, para usar o U no final da palavra. Quando a palavra significar ação, termina com a letra U. Exemplos: viajou, beijou, ventou, assoprou, falou, pulou, gritou, sacudiu, lavou, pintou, arrumou. Todas essas palavras são terminadas com U. Por quê? Porque elas indicam uma ação. Você está fazendo, você está praticando alguma coisa. Segunda dica, para usar o L no final. Quando não for uma ação, as palavras terminam com a letra L. Exemplos: anel, legal, papel, pedal, canal, animal, social, original. Então, essas duas dicas são para o uso das letras U e L sempre no final da palavra, ok? Professora, e no meio da palavra, como que eu faço? Façam o uso do dicionário. Não esqueçam. Bom, terminei a aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado e principalmente aprendido. Agora nós vamos exercitar o que aprendemos, fazendo as atividades das páginas.
23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 do livro Gramática e Ortografia. Encerrando, sempre eu digo, no caminho certo.